Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Química Geral do IFRJ Campus Pinheiral. E hoje nós vamos abordar o assunto unidades de medida, muito importante para as aulas sequentes, né? A gente entender como é que funcionam os sistemas de medição, quais são as unidades mais utilizadas, como fazer essas conversões e a sua aplicabilidade. Então, continuando, só relembrando, né? Nós já estudamos na aula passada uma pequena introdução falando sobre a química, seus objetos de estudo e aplicações. E hoje, então, vamos falar sobre unidades de medida. As propriedades da matéria nós vamos ver na próxima aula. Lembrando que todo esse conteúdo tem como base o nosso livro didático. Então, é sempre bom vocês estarem com ele, dar uma lida depois de assistir essa aula. A aula aqui vocês têm disponível a qualquer momento, vocês podem ver várias vezes, dar pausa, não entendeu, volta, né? E é bom depois da aula dar uma complementada lendo o livro, que tem muita coisa que eu acabo não abordando aqui pela questão de tempo. Acho que é legal vocês darem uma olhada lá, principalmente os quadros de curiosidade, tem muita coisa interessante para vocês verem lá. Muito bem, então vamos para a nossa aula 2, unidades de medida. Então, antes de tudo, vamos pensar o que é uma medida. Bom, a gente, todo dia, todo o nosso cotidiano, a gente está trabalhando com medidas. Tá? Então, vocês podem ver aqui algumas coisas, inclusive da área de alimentos, que é bem comum aí às turmas de vocês, da agroindústria, que é uma balança, é um copo medidor de leite, a gente está vendo aqui colheres medidoras, o que é uma xícara, o que é um copo, enfim, a gente sempre está trabalhando quando a gente vê uma receita, coloque meia xícara de farinha, coloque 2 colheres de margarina ou açúcar, coloque 2 ovos. Muito bem, uma medida serve para a gente padronizar uma quantidade de alguma coisa que a gente está querendo trabalhar. Muito bem. Algumas unidades de medida são simples da gente entender, porque são simplesmente unidades, como, por exemplo, ovos. Né? Então, aqui eu estou contando numericamente. 1 ovo, 2 ovos, 3 ovos. Enfim, então, isso não deixa de ser uma unidade de medida, mesmo que a gente esteja trabalhando com a contagem propriamente dita. Agora, quando a gente está trabalhando, como por exemplo, com coisas não unitárias, como farinha, açúcar, sal, enfim, nós temos que pegar uma porção daquilo dali e colocar numa receita. Então, nós temos que medir. Mas a receita que eu fizer em qualquer lugar aqui do Brasil ou da Europa ou de qualquer lugar do mundo, né? Vamos trabalhar a nível Brasil. O que eu fizer no Rio tem que ser a mesma coisa em Minas, a mesma coisa em São Paulo. Então, para isso, precisa de uma padronização, ok? Então, a medida vem tornar padrão, vem padronizar, vem tornar igual uma quantidade que você vai tomar de alguma coisa para você fazer, né, alguma coisa. Na química, a gente vai estar, por exemplo, se a gente está fazendo experimento, a gente tem que saber quantos gramas de reagente você tem que botar, ou com quantos ml de solvente eu tenho que dissolver, né, aquele sal, aquele composto sólido, enfim. Então, a gente está sempre encarando as unidades de medida. Então, vamos dar uma olhadinha mais de perto quais são as mais usuais para a gente. Começando, que, para uma definição mais clara, para facilitar e uniformizar a comunicação científica e comercial entre os diversos países, foi criado o Sistema Internacional de Unidades, chamado de SI, que estabeleceu padrões para as unidades de medida de grandeza física. Então, vejam bem, alunos, às vezes você vai falar assim, mas só que, por exemplo, vamos falar de velocidade, né? Aqui no Brasil a gente usa muito quilômetros por hora, mas lá nos Estados Unidos se usa milhas. Ok. Aqui no Brasil a gente usa muito grama, quilograma. Já lá na Europa tem alguns países que usam a onça, ou que usam as libras, né, que nem na Inglaterra. Enfim, existem essas nuances,
tá? Essas diferenças, temperatura também. Aqui no Brasil a gente usa graus Celsius, lá nos Estados Unidos é graus Fahrenheit. Acontece. Mas, como existe uma padronização, existe uma explicação para cada uma dessas medidas, nós podemos correlacioná-las, ok? Mas sim, se vocês perguntarem, professor, existe uma medida padrão, um sistema padrão que é adotado para o mundo inteiro? Sim, existe. Mesmo que tenham variações entre os países, existe uma medida internacional, ok? Que para massa é quilograma. Vejam bem, cuidado aqui, tá? Eu estou falando de quilograma e não de grama. Ou seja, se eu tenho, né, um exemplo aqui, 500 gramas de um material, eu posso escrever 500 gramas, não tem problema nenhum. Mas, se eu quiser escrever isso daqui em SI, ou seja, em unidades internacionais, o certo é escrever 0,5 quilogramas. Ora, nós sabemos que 500 gramas é meio quilo, ou 0,5 quilogramas. Vejam, não há assim, então escrever 500 gramas está errado, professor? Não. Mas se uma questão te solicitar que você escreva na unidade adotada pelo Sistema Internacional de Medidas, sempre quilo, tá? Então, a unidade padrão para o mundo inteiro de massa é o quilo. Mas na Inglaterra eles usam libra, não tem problema. Se o inglês for submeter algum tipo de artigo internacional, por mais que ele use libras no cotidiano dele, ele tem que converter tudo para quilograma, que é a unidade internacional de medida. Comprimento é o metro, ok? Nos Estados Unidos eles usam milha, tudo bem, mas em termos de padronização internacional, sempre metro. O metro não muda. Aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente já usa metro, mas nos Estados Unidos eles sabem que tantas milhas correspondem a tantos metros. Eles já têm essa correlação lá. Volume. Isso é uma coisa muito doida, mas a unidade padrão é metro cúbico. Depois a gente vai falar direito dessa unidade aqui, tá? Ou seja, não é o litro, não é o mililitro. É o metro cúbico que depois a gente vai ver o que é. E a temperatura, vejam bem, não é graus Celsius, nem graus Fahrenheit, é o Kelvin, que é a escala de temperatura absoluta, abreviado pela letra K, que nós também vamos ver o que significa no decorrer desta aula. Pois bem, vamos começar com massa. O que é massa? A massa, ela é uma grandeza relacionada à quantidade de material presente em um corpo. Ou seja, a quantidade de material que você tem ali em termos de... Ou seja, é a matéria propriamente dita medida. Tá? E a medida é feita por uma balança, que todo mundo já viu, todo mundo sabe como funciona, né, e entende o que ela é. Que permite a comparação, vejam bem, fiquem com esse termo comparação bem na mente de vocês. Ela compara a massa de um material e a massa adotada como padrão. Pois bem, então existe um padrão pré-estabelecido do que é a unidade de massa, ou seja, o quilo. Tá? Ou seja, se nós aqui nessa foto, né, a gente está pesando aqui 1,060 quilos, tá? Ou seja, 1 kg e 600 gramas, perdão, 1 kg e 60 gramas de tomate, significa que eles pesam, né, esses 7 tomates, o peso deles é o equivalente a 1,060 de algum padrão internacional. Muito bem. Então, só para a gente ver aqui, tá? A gente está vendo aqui o quilo, ok? Quando a gente
vai trabalhar. Tá? Isso aqui é uma escala de conversão muito simples para entender. Quando nós vamos trabalhar com gramas, a gente tem que entender, tá? Aqui a gente tem grama e aqui a gente tem quilo. Se nós repararmos, nós estamos multiplicando por 10. Uma, duas, três vezes. 3 multiplicações por 10 corresponde a uma multiplicação por 1000. Ou seja, se eu pegar aqui o valor de 1 quilograma, quanto vai valer isso daqui em gramas? Simples, vou multiplicar 1 por 1000. Tá? Então, serão 1000 gramas. Essa é a unidade de conversão. Existem alguns valores menos usuais, tá? Que são os hectogramas, os decagramas, que na verdade é apenas uma divisão decimal do quilo. Ou seja, 1 quilo são 10 hectogramas, aí multiplica por 10 de novo, são 100 decagramas, 1000 gramas. É o que a gente já está mais acostumado. E isso continua, tá? Ou seja, até aqui a gente vai ter mais uma multiplicação por 10, mais 2, mais 3, dando o total de 1 milhão. E vocês que já estão estudando na matemática notação científica, isso corresponde, tá, a 10 elevado a 6 miligramas. Outra coisa que a gente também vai ficar muito habituado aqui no curso de Química, a gente trabalha com unidades menores, e normalmente a gente vai trabalhar com miligramas. Ou seja, se a gente fizer a associação aqui, ok? 1 grama vão corresponder a quantos miligramas? Ora, 1 grama seriam 10 decigramas, aqui não é deca, aqui é decigramas. Vocês já viram isso no nível fundamental, a gente está só revendo, tá? Seriam 100 centigramas e 1000 miligramas. Então, 1 grama corresponde a 1000 miligramas. Da mesma forma que se eu estiver querendo fazer o caminho inverso aqui, que está em azul, para a esquerda, ora, que nem a gente viu o exemplo lá, que nós tínhamos 500 gramas, tá, de alguma coisa que a gente estava pesando. Quanto vai ser isso daqui em quilos, tá? Na nossa unidade do sistema internacional, que é quilo. Tá? Então, aqui no caso, basta dividir. 500 dividido por 10 dá 0,5, ou seja, são meio... Perdão, o professor fez besteira aqui. 500 dividido por 10 é 50, ou seja, são 50 decagramas. Se eu quiser passar para hectograma, vou dividir de novo, são 5 hectogramas. E para chegar a quilograma, é só dividir de novo, então a gente vai ter 5 dividido por 10, 0,5 quilogramas, como a gente já viu. Ok, pessoal? Isso daqui não é difícil, tá? É super tranquilo, é só vocês darem uma revisão, vocês vão ver todas essas unidades de conversão, e no livro você tem mais exemplos disso daqui. E só para vocês entenderem, tá, o que vinha a ser 1 quilo até um tempo atrás. Tá? Antigamente, eles usavam, o padrão deles era uma peça de irídio e platina, são 2 metais, tá? Uma composição de 90% de platina e 10% de irídio. E essa pecinha, né, isso foi determinado, tá, no século passado, isso daí. Ela ficava guardada lá na França e ela, né, foi definido como padrão do quilo. Então, isso daqui era 1 quilo padrão internacional, era o peso correspondente, era o padrão comparativo, né, para a gente padronizar grama no mundo. Então, todas as balanças eram padronizadas conforme esse peso daí. Só que o que acontece? Como isso daqui era um pedaço de metal, com o tempo, né, com a manipulação, limpeza dele, ele ficava lá na França, num lugar específico para isso, né, que é o laboratório
específico do sistema de pesos e medidas, eles conseguiram ver, tá, que depois de algum tempo, atualmente ele perdeu cerca de 50 microgramas. Olha, microgramas ainda está além do miligrama, tá? Ainda está além do miligrama, está mais para cá. Então, é um peso muito, muito, muito pequeno, tá? 1 micrograma, tá? É 0,001 miligrama, para vocês terem ideia, 1000 vezes menos que 1 miligrama. Então, ele perdeu 50 microgramas, e isso daí já mudou a medida internacional, tá? Então, atualmente, as pessoas, né, o sistema internacional está mudando toda essa forma de padronização para medidas físicas mais constantes. Como, por exemplo, a gente tem algumas propostas para essa alteração do padrão, como utilização de constantes físicas, como a constante de Planck. Tá? Olha só, o quilograma é a massa de repouso cuja energia corresponde a de exatos 299,nananana vezes 10 a menos 41 Hz. Aí você vai falar, professor, como é que eu vou saber isso? Isso é uma medida física, a medida física ela é invariável, tá? E ela vem da constante de Planck. Ou a constante de Avogadro, cujo quilograma é a massa de exatos 6,02 vezes 10 a 23 dividido por 0,012. Isso a gente vai estudar depois mais lá na frente. Átomos de carbono em repouso fechado padrão, porque o átomo de carbono, a massa dele nunca varia, é invariável. É diferente de uma peça de metal que você pode perder massa com o tempo. Assim como a massa do elétron, né? Que seria o quilograma é esse número daqui, que seria, vamos ver aqui, 10 a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23, 27, 30. Seria cerca de 10 a 30 unidades de massa de elétron. Seria o quilo. Tá? Enfim, 31, perdão, falei errado. Então, são medidas mais físicas, né, que são medidas invariáveis, diferentes de um pedaço de metal, ok? Então, isso é massa. E o que vem a ser volume? Agora, a gente vai estar trabalhando, né, a matéria bruta em si, a medida dela, assim, digamos, direta, a gente chama de massa. Agora, o lugar que ela está ocupando, o espaço que ela está ocupando, nós vamos chamar de volume, ok? Então, o volume é a grandeza que corresponde, como eu falei, ao espaço ocupado por um corpo. Ou seja, a gente já definiu que o corpo é uma porção da matéria na aula passada. Então, ou seja, o espaço que ele está ocupando a gente vai chamar de volume. A medida de volume de líquido geralmente é feita com o uso de vidrarias apropriadas. Então, a gente está vendo aqui na nossa imagem, tá? Vidrarias utilizadas para medir volume. Na letra A, uma proveta, tá vendo que ela varia de 0 a 100 mililitros. Balão volumétrico, na letra C, e uma pipeta, na letra B. Depois, quando nós voltarmos às aulas presenciais, vamos ter aulas práticas e vocês vão poder estar se familiarizando com esse equipamento. Essas são unidades para medir volume. Da mesma forma que vocês viram aquele copo medidor lá no primeiro slide, ele é um aparato, né? Ele é um objeto feito para se medir volumes. E o que acontece? Lembrando que o volume é tridimensional, tá? A gente está vendo aqui, ele ocupa 3 dimensões aqui. Altura, largura e profundidade. A gente tem que imaginar que isso aqui é como se fosse um recipiente, ok? Então, 1 metro cúbico é a unidade padrão internacional, ele corresponde a 1000 litros. O que significa 1 metro cúbico? Tá? A gente tem aqui 1 metro, e 1 metro. Tá? 1 metro de altura, 1 metro de largura e 1 metro de profundidade. O volume ocupado aqui a gente chama de 1 metro cúbico e isso corresponde a 1000 litros. Ou seja, 1000 litros é 1 metro cúbico. Então, se eu construir um recipiente de vidro que tem 1 metro aqui, 1 metro aqui
e 1 metro de profundidade, vai caber 1.000 litros dele. São 1.000 litros de quê? Do que você quiser. 1.000 litros de água, 1.000 litros de Coca-Cola, 1.000 litros de ar, 1.000 litros de gasolina, 1.000 litros de mercúrio. Tá? Aí já vou adiantar para vocês. Agora, esses 1.000 litros vão pesar a mesma coisa? Será que 1.000 litros de ar pesa a mesma coisa que 1.000 litros de água? Depois a gente vai falar sobre isso, que é uma outra grandeza que a gente vai estudar. Ora, o metro, se eu dividir o metro por 10, né, eu tenho, né, se eu pegar o metro e pegar a 10ª parte dele, eu tenho 1 decímetro. E 1 decímetro cúbico vai ser 1 litro. Óbvio, é uma medida menor, porque o metro, tá? 1 decímetro é 0,1 metro. Então, obviamente, tá? 1 metro. 1 decímetro, ele vai, vou colocar, corresponder a 0,1 metro. É 10 vezes menor. Mas como a gente está trabalhando com medidas ao cubo, ele vai diminuir também 1.000 vezes e vai para 1 litro. Então, a medida de 1 litro é 1 decímetro cúbico. E quando a gente vai para centímetro, olha que interessante. 1 centímetro vai ser ainda menor que o metro e que o decímetro. Ele vai ser 0,01 metro, que é a 100ª parte do metro. E 1 centímetro cúbico ele vai corresponder a 1 ml. Da mesma forma, diminuir apenas 10 daqui para cá, 10 vezes, 0,1 para 0,01. Mas como estamos trabalhando com medidas ao cubo, né, de volume, ele vai diminuir 1.000 vezes. Então, quando falamos de centímetro cúbico, às vezes chamados de cc, também a gente vê em alguns lugares, significa centímetro cúbico, significa 1 ml. Ok? Então, mais a unidade padrão é 1.000 litros. Ok, alunos? Temperatura. Temperatura a gente já viu na aula passada que tem a ver com agitação molecular. Muito bem. E essa temperatura, a medida dela, né, a medida de quanto você está mais quente ou mais frio, é feita a partir de termômetros. Também um instrumento muito conhecido de vocês. O termômetro mais comum é o que relaciona a temperatura com a altura da coluna de um líquido de interior num tubo fino de vidro. Tá? Que é um termômetro, por exemplo, como esse. A gente tem um líquido aqui nessa coluna que vai se expandir ou contrair dependendo da temperatura que você tiver ali. Ok? E isso, né, vai, né, entrar em equilíbrio com o ambiente e dessa forma a gente vai conseguir saber quantos graus aquele ambiente está medindo. Ou aquele corpo, né? No caso aqui, a gente está vendo um termômetro para medir temperatura ambiente. E ele está marcando aqui, se a gente vê, 10. Desculpa. Ele está marcando 10 aqui, 15, 16, 17 graus centígrados ou 62 graus Fahrenheit. Beleza, pessoal? Pois bem, aumento, como eu disse, o aumento de temperatura faz com que o líquido se dilate e ele se dilatando, ele sobe. E uma contração faz o contrário. O líquido muito utilizado é o mercúrio, tá? Porque a dilatação térmica desse metal ela é grande e uniforme. Ok? E essa, né, escala aqui a gente vai chamar de escala termométrica. Termo de temperatura e métrica de medida. A gente também, isso daqui, já está acostumado a ver o termômetro para medir temperaturas, né, em seres humanos. Se você vê, a escala dele já é feita para a gente pegar aquela temperatura padrão de um ser humano, que é entre 35 e 37 graus. A partir de 37 está vermelhinho, que se aumentar mais do que isso a gente tem que ficar ligado. Mas é um termômetro muito sensível para pegar pequenas variações de temperatura, né? E ele também pode ser feito da forma digital, mas isso não significa que ele não tenha também um metal para troca de calor, como a gente pode ver aqui na ponta dele um êmbolozinho com mercúrio, tá? Um recipientezinho com mercúrio, só que ele transforma essa leitura daqui numa leitura digital, que é mais fácil para a gente ver. E a escala de temperatura, nós vamos ver aqui 3 escalas, tá?
A escala que nós chamamos de escala Celsius, que recebeu esse nome em homenagem ao pesquisador que desenvolveu ela, que antigamente era chamada inclusive de escala centígrada, né? Porque ela varia de 0 a 100, depois eu vou explicar por quê. Então eles chamaram de centígrados, por isso que às vezes vão ouvir falar, é tantos graus centígrados, mas na verdade a terminologia correta é escala Celsius e a sua representação é feita com símbolo de grau e o C depois. O que acontece? Celsius ele determinou o seguinte: o ponto de degelo ou ponto de gelo da água, aí você vai, o ponto de fusão propriamente dito, é aquele ponto em que a água passa do estado sólido para o estado líquido. Ele convencionou que isso daí seria o 0 grau. É uma convenção, você pode fazer a temperatura, a convenção que você quiser. Eu posso criar a escala que eu quiser. Se eu quiser, eu posso criar a escala graus E de Eliezer. É só eu determinar qual vai ser o ponto e qual vai ser o outro. Brincadeira, não estou afim de fazer isso não, porque as nossas escalas já funcionam muito bem. E ele chamou de 100 graus o ponto de ebulição da água. Então ele usou a água pura, totalmente pura, e os pontos de fusão e ebulição dele para a gente padronizar o 0 e o 100. Obviamente que isso, ele usou uma coluna de mercúrio para marcar isso. Falou, ó, a água, ele pegou uma coluninha de mercúrio, que nem está aqui, falou, a coluna de mercúrio está aqui. A água tá ficando líquida, o gelo está ficando líquido, começou a derreter o gelo, vou chamar de 0. E ele reparou que enquanto a água estava virando líquido, a coluna de mercúrio não aumentou. Mesmo ele colocando o aquecimento aqui, ela ficou paradinha ali, porque durante a troca de fase a temperatura vai ficar constante, como a gente vai ver mais na frente. E aí, depois que a água virou líquido completamente, essa coluna começou a subir, porque houve a troca de calor entre a água e a coluna de mercúrio. E quando ele chegou no ponto de ebulição, no ponto de vapor, mais uma vez, devido a uma regra física que a gente tem da gente não ter aumento de temperatura enquanto a gente está na transição de estados físicos, a água entrou em ebulição, ele falou, esse vai ser o 100. Ou seja, qualquer outra marcação dessa coluna de mercúrio aqui, eu poderia agora dividir igualmente e determinar temperaturas em graus Celsius. Ok? Então, ela é uma escala relativa, que tem como comparação a ponto de ebulição da água. Teve um outro pesquisador, o Fahrenheit, que ele fez a escala diferente. Mas, na verdade, a única coisa que ele fez foi considerar os 100 graus Fahrenheit, tá, que eu vou botar aqui, esse seria os 100 graus Fahrenheit, ele considerou como a temperatura do corpo humano, que é em torno de 37 graus. Ele só mudou o padrão. Ele falou, a minha temperatura eu vou chamar de 100 graus. Né? E a temperatura da água em ebulição acabou que ele chamou de 212 e a água, a temperatura de fusão de 32. Mas também é uma escala que a gente pode fazer conversões matemáticas para se tratar. Mas o ponto de partida dele foi que 100 graus seria a temperatura do corpo humano. Mas aí veio a escala Kelvin. Cuidado, alunos. Aqui a gente bota grau Celsius, grau Fahrenheit, porque a gente diz 100 graus Celsius, 212 graus Fahrenheit. Agora o Kelvin é só K, que é de temperatura absoluta. Ou seja, a temperatura absoluta ele leva em consideração a movimentação molecular. Ok? 273 Kelvin, ok? Significa o ponto de fusão. E 373 Kelvin, ela é uma escala centígrada que se correlaciona com o grau Celsius. Kelvin e grau Celsius estão correlacionados. 373 Kelvin é 100 graus Celsius. E o que acontece? Aqui embaixo, a gente vai ter o chamado de 0 Kelvin ou 0 absoluto. Epa! 0 absoluto. No 0 absoluto, tá? Eu não tenho movimento molecular. Ou seja,
eu tenho a minha matéria no estado parado. Não tem movimento entre as moléculas, não tem movimento entre os elétrons da ligação. Eu parei a matéria. Então, eles conseguiram medir isso e viram que esse é o zero absoluto, ou seja, a escala Kelvin para no zero Kelvin, que por analogia, sendo que se o 0 grau da escala Celsius é 273 Kelvin, o 0 Kelvin vai ser igual a menos 273 graus Celsius. É a menor temperatura que se pode atingir, que é o movimento molecular, o movimento atômico parado. Então, é isso. Para a gente achar a temperatura em Kelvin, nós temos que pegar a temperatura em graus centígrados, por exemplo, 0 graus centígrados, e adicionar 273. O certo é 273,15, né? Então, faltou um ponto 15 aqui, mas não tem problema. Arredondando é 273. Ou seja, se a gente pegar um planeta onde não tem movimento molecular nenhum, é zero, tá? A temperatura ali a gente diz que é 0 Kelvin. Ok? Não é 0 grau Kelvin, é 0 Kelvin. E para os países que usam a temperatura em Fahrenheit, aqui tem uma fórmula bem tranquila para a gente fazer a conversão. Temperatura em graus Celsius, tá? Se eu quero saber quanto ela corresponde em Fahrenheit, eu escrevo aqui a temperatura em graus Celsius. Aqui é a temperatura em Fahrenheit menos 32 e coloco dentro dessa relação matemática. O resto aqui é matemática. E vice-versa. Se eu quero saber a temperatura em Fahrenheit e passar para Celsius, basta tornar esse daqui o X da questão, colocar a sua temperatura em Fahrenheit, por exemplo, 212 Fahrenheit e fazer a conversão. Diminui 212 de 32, faz toda a operação matemática aqui, divide por 9, multiplica por 5 e você vai ter a sua temperatura em graus Celsius. E aí vem a densidade. Lembra que eu falei para vocês ficarem na cabecinha de vocês a questão que eu perguntei, o que vai ter mais peso, vai ser mais pesado, 1000 litros de ar ou 1000 litros de água? Para isso serve a densidade, que vai ser uma grandeza que vai relacionar a massa de um material com o volume que ele ocupa. Então, é uma relação massa e volume que a gente pode comparar, vai gerar um artifício matemático de comparação, e com isso a gente pode ver se aquilo vai ser mais denso ou menos denso. Cuidado quando você usar o termo massa e o termo volume, porque quando eu comparo massas, eu estou comparando uma coisa específica. Quando eu comparo volume, eu também estou comparando uma coisa específica. Agora, quando eu comparo densidades, eu posso ver, né, se um determinado volume é mais pesado ou não. Às vezes eu falar em massa, né, somente, eu tenho que entender que aquela massa vai ocupar volume. E eu falar somente em volume, eu tenho que entender que aquele volume vai ter uma certa massa. Agora, quando eu boto a densidade, eu não tenho como escapar. Botando isso em miúdos, tá? Por exemplo, quando eu digo para você quem é mais denso, a água ou o aço? Obviamente, o aço, tá? Porque a densidade dele, tá? Lembrando que centímetro cúbico é 1 ml, tá? Que a gente viu no slide anterior. Quem tiver dúvida nisso, volta para ver o que a gente falou sobre volume. A unidade internacional é grama por ml, que se trabalha, ou grama por centímetro cúbico, né? Melhor dizendo. E o aço, o que isso significa? Que ml de aço tem a massa, de 7,8 gramas. E 1 ml de água tem a massa de 1 grama. Ou seja, a água é o nosso padrão internacional de densidade. Ou seja, o valor de densidade de água determinou-se, tá? Na verdade, que a água, 1 grama dele corresponde a 1 ml. Ok? Então, a água ela tem essa relação de 1 para 1. 1 ml de água ocupa 1 grama. Foi assim que se definiu o que é o ml, tá? Resumindo para vocês. Antigamente, eles pegaram 1 grama de água e colocaram no espacinho. Viram que aquilo dava, né, 1 centímetro cúbico e, dessa forma,
padronizou-se as medidas de densidade. O etanol é menos denso que a água, assim como a madeira. Está explicado, porque às vezes a gente consegue colocar a madeira, por maior que ela seja, e a gente acha ela pesada, ao colocar ela em cima de um rio ou de uma bacia d'água, ela vai o quê? Boiar, porque ela é menos densa. A mesma coisa o óleo. Tá? Quem já tentou misturar óleo com água, já viu, já entendeu que o óleo é menos denso que a água, porque primeiro, eles não se misturam, né? Mas aí é uma característica química de solubilidade mesmo, de questões de interações eletrostáticas, mas a gente vê que ela se separa. O óleo fica por cima da água, porque ele é menos denso. Então, vamos tirar aquela analogia que eu perguntei para vocês, né? É aquela famosa pegadinha, né? Que as pessoas perguntam, o que pesa mais, né? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Aí você vai responder. A nossa mente tenta achar já que o algodão é mais leve. Na verdade, o algodão é menos denso, porque 1 quilo de algodão vai ocupar um volume imenso, porque ele é menos denso. Agora, 1 quilo de chumbo é pequenininho, né? Agora, quando a gente faz ou seja, resumindo, a resposta certa seria que os dois têm a mesma massa. Ou seja, você não tem diferença ali entre eles, né? Agora, o volume é diferente. Então, a gente está vendo aqui 2 cubos de exatamente do mesmo tamanho. Tá? São 2 cubos metálicos. Só que um pesa 305 gramas e o outro pesa 72 gramas. Porque o A, né, o cubo A, é mais denso que o cubo B. E o cubo A, veja só, é chumbo, que é um dos metais mais pesados que tem. Por isso que a gente fala que fulano tem a mão de chumbo. Nossa, que pé de chumbo que você tem. Tá pesado igual chumbo, porque o chumbo ele é muito denso. Ok? Para vocês verem aqui, é uma densidade de 11,3 gramas por centímetro cúbico. E a gente vê que o outro metal, o alumínio, é um metal bem mais leve. Todo mundo que já pegou uma panela de alumínio, alguma coisa de alumínio, sabe que ele é um metal mais leve. Então, mesmo volume deles, né? Ou seja, eles têm 27 centímetros cúbicos de volume, 9 por 9 por 9 centímetros, né? A medida deles, 9, 9, 9, dando 27 centímetros cúbicos. Perdão, 3, 3 e 3. Falei errado, o professor está errado. 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros. Quando você multiplica, você tem um volume igual a 27 centímetros cúbicos, mas o peso diferente, a massa diferente devido à densidade. Muito bem. A medida de pressão, ela vem a ser o quê? Ela é uma grandeza que corresponde à força aplicada sobre um corpo ou objeto dividido pela área sobre qual a força é exercida. Ou seja, a pressão, ela nada mais é do que uma força sobre área, é uma força exercida sobre uma área. Para isso daí, vamos fazer um experimento mental muito simples. Supondo que nós temos aqui uma folha de papel, ok? Uma folha de papel. Vamos supor que eu quero furar essa folha de papel. E eu vou furar ela, primeiramente, com o meu dedo. Vou pegar o meu dedo aqui, ó, e vou tentar furar a folha de papel. Esse seria o meu primeiro experimento. No segundo experimento, eu vou furar com uma ponta de caneta. Aonde vai ser mais fácil eu furar essa folha de papel? Ora, óbvio que vai ser mais fácil furar essa folha se nós utilizarmos uma ponta de uma caneta. Por quê? O dedo, tá? Eu vou ter uma força, né, que é a força aplicada pela minha mão, mais uma área grande. Agora, uma ponta de caneta, eu vou ter a mesma força aplicada pela minha mão, tá? A força é igual em ambos os casos, só que numa área infinitamente menor. Como a área fica aqui no denominador, quanto menor a área, maior a pressão. Ou seja, uma pressão é uma medida de força sobre a área. Por isso que, se nós formos escolher, vamos supor, alguém tem que pisar no seu pé. Você vai escolher uma pessoa que vai pisar de tênis ou de salto alto, com aquele bico do salto alto? Ora, que de tênis. Porque o tênis você tem a força aplicada espalhada numa maior área. E não só naquele
biquinho, a mesma força naquele biquinho, né, vai te machucar muito mais, porque vai ter uma pressão muito maior. E as medidas para a unidade de pressão são variadas, tá? A gente tem atmosfera, milímetros de mercúrio, centímetros de mercúrio, torricellis, bar e pascal. São diversas medidas, sendo que a ATM, tá? A atmosfera, é a nossa unidade padrão. Então, e aqui elas já estão correlacionadas. 1 ATM corresponde a 760 milímetros de mercúrio, que é isso mesmo que vocês estão lendo, tá? Eu vou colocar mercúrio num recipiente, colocar uma coluna, encher ela de mercúrio e ver até quanto esse mercúrio desce, tá? Então, isso daqui é milímetros de mercúrio, tá? É isso mesmo, tá? Que corresponde a 1 ATM. Se eu transformar de milímetro para centímetro, vira 76. Em milímetros de mercúrio também pode ser chamado de Thor, que vem de Torricelli, que é homenagem ao cientista Evangelista Torricelli, que fez todo esse estudo de correlação de pressão, de estudo de como funciona a pressão, tá? E aqui a gente tem o manômetro, que é o aparelho que a gente vê que mede pressão, que a gente já viu em vários lugares, né? E aqui ele está medido em bar, tá? Só para vocês verem. A unidade que esse manômetro está regulado é bar. E uma correlação. A pressão atmosférica, ela tem a ver com a pressão que a coluna da atmosfera de ar faz na Terra. E vocês já viram que a pressão atmosférica, o pessoal fala, a pressão atmosférica lá no alto das montanhas é menor. E é verdade. Quanto maior aqui a altitude, o ar ele fica menos denso. Olha a gente usando a palavra densidade aí. Significa que o ar ele vai ficar mais concentrado, porque lembrem-se que o ar é matéria e ele tende o quê? A descer. Então a gente vai ter muito mais ar concentrado aqui e à medida que a gente vai subindo, o ar vai ficando mais rarefeito. O que significa rarefeito? Menos concentrado, com menos partículas, mais espalhados. Até que chega um ponto lá para cima da estratosfera que a gente vai ter, chegando até o espaço também, vácuo, ou seja, ausência de matéria. Ou seja, o ar é mais denso aqui embaixo. Se ele é mais denso, tem mais partículas, ele vai fazer mais peso sobre nós. Então, aqui no nível do mar, né, quem está no nível do mar vai ter uma pressão atmosférica maior. Então, a nossa pressão, tá vendo? A gente encheu essa coluna de mercúrio, essa coluna tem 1 metro, tá? E o que acontece? O mercúrio vai tender a descer, óbvio, né? Mas aí chega um ponto que a força exercida pelo mercúrio descendo vai se igualar à força do ar aqui empurrando o mercúrio e ele estabiliza. Isso daqui é a pressão de 1 ATM ou 76 centímetros ou 760 milímetros de mercúrio, que é a pressão atmosférica. Agora, se vocês repararem no alto de uma montanha aqui, né, aí não sei aqui a qual altitude está, mas a altitude bem alta, como tem menos ar aqui, ele vai exercer uma pressão menor e essa coluna de mercúrio consegue descer mais. Desceu mais 6 centímetros, ficou 70. Se eu fizesse essa medição no vácuo, no espaço, a coluna de mercúrio ia descer toda, ia sair espalhando, né? Porque ia ficar zerado aqui, não ia ter. Porque não tem força, né? Aqui a gente tem uma força atmosférica fazendo anteposição a essa coluna de mercúrio. No vácuo não vai ter, então não teria pressão no vácuo. Também agora uma aplicação do estudo de pressão na saúde. É porque vocês já ouviram falar, fulano tem a pressão alta. E o que vem a ser isso daí? Então, o nosso coração ele vai bombear sangue a 60, 80 vezes por minuto. E o que acontece? Esse sangue, esse volume de sangue, ele vai estar passando dentro de um
tubinho, que são os nossos vasos. Ou seja, a gente tem uma pressão, a gente tem uma força do bombeamento desse coração aqui, a gente tem uma força sobre uma área, sobre um volume que a gente tem aquele sangue preenchendo ali. E aí o que acontece? Essa pressão arterial é a medida, né, da pressão sistólica e a diastólica, que é a de sístole e diástole, que é de expulsão do sangue e enchimento de novo do coração do sangue. Tá? Então o que acontece? Quando nós, né, temos algum problema de obstrução aqui, por exemplo, uma doença que é muito comum às vezes aí no nosso cotidiano, que a gente ouvir falar muito, são as doenças circulatórias, como, por exemplo, as placas de ateroma, a aterosclerose, enfim. Quando a gente tem depósitos de gordura aqui nesse vaso sanguíneo, devido à má alimentação, maus hábitos, etc., etc., que vão fazer o que aqui, alunos? Olha só que como tudo a gente consegue explicar com química, como eu falei para vocês, né? E com física também. A gente tem o quê? O mesmo volume de sangue, só que agora a gente tem uma menor área aqui, tá? Porque tem parte obstruída. Então, se a pressão é força sobre área, a mesma força de sangue que está passando aqui nessa área maior, tá? Agora ela está passando nessa área menor. Se eu estou diminuindo a área, eu tenho um aumento dessa pressão e isso pode trazer consequências catastróficas, tá? Como arritmias, problemas de infarto e às vezes até oclusão, né? Quando a gente tem a total oclusão aqui desse vaso, aí já era, né? Você infartou, tá? Porque o sangue aqui não vai conseguir passar, tá? E se isso acontecer no teu coração não pode ficar sem sangue ali para alimentação dele, vai dar problema. Ele vai parar um pedaço e aí você tem um infarto, que é uma coisa que não é legal, tá? Mas só para vocês verem o conceito de pressão aqui sendo utilizado, tá? No nosso contexto do dia a dia. Para finalizar, vamos falar de solubilidade, que é uma grandeza que depois a gente vai ver com mais calma mais lá na frente, quando nós estudarmos soluções, tá? Isso aqui é um conceito que vocês vão ver mais até na Química 2, na Fisicoquímica, tá? Mas a solubilidade nada mais é do que o quanto de algum sal, por exemplo, o sal de cozinha, a gente coloca ele em água e ele desaparece. Ele não sumiu, ele não é mágica, ele simplesmente se dissolveu. Isso é uma característica de sais que a gente vai ver mais na frente. Não vou entrar em muitas. Eu não vou me aprofundar muito aqui nesse assunto, porque isso é coisa que a gente vai discutir mais na frente. Mas, por exemplo, o sal de cozinha, o cloreto de sódio, ao ser colocado em água, ele se dissolve em íons. Sódio e íons cloreto. Tá? E o que acontece? Existe um limite de quanto a gente pode solubilizar de cloreto de sódio em água, que no caso aqui, a 25 graus Celsius, se a gente olhar esse gráfico aqui, a solubilidade é cerca de 38 gramas a cada 100 gramas de água ou 100 ml de água. Então, é uma unidade para medir solubilidade. Tá? O sal nós chamamos de soluto e a água solvente. Mas isso a gente vai trabalhar mais em um outro contexto, só para mostrar que, da mesma forma que existe a densidade para correlacionar massa e volume, a gente tem a solubilidade para correlacionar quantidade de solução que cabe um determinado soluto. Muito bem, alunos, vamos fazer só 2 atividades aqui, que eu vou fazer com vocês, mais como exemplo, mas vocês tentem fazer sozinhos também, os exercícios que vocês têm no livro, para praticar, bom para vocês, tá? Então vamos lá, lá na página 25 a gente tem. Em artigos científicos é comum a utilização da unidade Kelvin para a medida da temperatura. Observe a seguir um trecho de um artigo publicado na revista Pesquisa FAPESP. Vou dar uma lida aqui. A 0 graus Celsius, a água normalmente se solidifica virando gelo. Mas em certas condições específicas, mesmo a temperatura bem abaixo do ponto de congelamento, ela se mantém líquida
e apresenta propriedades peculiares. O grupo de pesquisadores da Universidade Federal do ABC acredita ter flagrado um comportamento singular, confinado em micro e nanotubos. O comportamento da água em micro e nanotubos e submetidos a temperatura muito alta, de 204 kelvins, ela vai ter um comportamento diferente. Depois vamos falar mais sobre isso. Tá? Que ela consegue coexistir em duas fases. Há uma coexistência de água de alta e de baixa densidade. Então, afirma o físico Herculano Martins. Então, é do artigo chamado Água no Nanotubo. Mas só para a gente ver, vamos pegar só isso daqui que interessa para a gente. Tá? 204 kelvin. Analisando o trecho, qual é a temperatura em graus Celsius que a água foi submetida na pesquisa? Ora, nós vimos que a temperatura em Kelvin, ela nada mais é do que a temperatura em graus Celsius mais 273,15 graus Celsius. Muito bem. Se aqui ele está querendo saber a nossa temperatura em graus Celsius, basta, né, a gente matematicamente passar esse termo para lá. Então, a temperatura em graus Celsius vai ser igual à temperatura em Kelvin, que o problema nos dá, 204 Kelvin menos 273,15. Por que eu troquei o sinal? Porque eu estou passando para o outro lado. Simplesmente por causa disso. Então, a temperatura em graus Celsius. E se a gente fizer a continha bonitinha aqui, vai dar menos 69,15 graus Celsius. Ou seja, uma temperatura abaixo de zero. Era para a água estar sólida, mas não está. Porque ela se comporta diferente nesses nanotubos. Né? Ela não se congela completamente. Ok? Então, isso daqui é um problema simples de conversão de unidades. E mais um exemplozinho aqui, lá na página 20. Considere que uma garrafa plástica de 2 litros foi preenchida com 1,5 litro de água a 25 graus e depois colocada em um congelador. Qual o volume que o sólido gelo ocupará no momento em que toda a água estiver congelada? Muito bem, eu tenho 1,5 ml de água. Uma coisa importante quando a gente fizer esses problemas é se ligar com a unidade que ele está trabalhando. Veja bem, aqui estou trabalhando em ml, mas estou trabalhando em litro, mas ele está em centímetro cúbico. E aí a gente tem que lembrar das conversões, tá? E 1 metro cúbico é 1.000 litros, faltou um zero. 1 decímetro cúbico é 1 litro e 1 centímetro cúbico é 1 ml. Ou seja, por ml. Então, vamos transformar isso daqui em ml? Ora, se a gente pode fazer isso por uma simples regra de 3, tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente sabe que 1 litro corresponde a 1.000 ml. São 1.000 mililitros. Ou seja, se eu tenho 1,5 litros, eu vou ter X. Se a gente resolver isso daqui, X vai ser igual a 1.500 ml. É o que eu tenho. Então, eu tenho 1.500 ml de gelo. Ok. Eu tenho 1.500 ml de gelo. Na verdade, de água. Agora, quanto corresponde essa água em massa? Olha, outra coisa que a densidade traz para a gente, transformar massa, volume em massa e massa volume, respectivamente. Ora, se a densidade... De novo, regra de 3, tá? Aproveitem regra de 3 com o professor de matemática de vocês, que é muito útil. Se a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, eu já vou chamar de ml aqui, porque é a mesma coisa. Em 1 ml significa o quê? Que 1 grama de água corresponde a um volume de 1 ml. Ora, se a gente tem 1.500 ml,
precisa nem fazer conta aqui. A gente já sabe que se tratam de 1.500 gramas de água. Só que isso é enquanto ela está aonde? A 25 graus no estado líquido. Quando a gente colocar ela no congelador e ela congelar, qual vai ser o volume que ela vai ocupar? Então agora a gente vai esquecer essa parte aqui e agora vamos trabalhar com gelo, ok? A densidade do gelo que o programa dá é 0,92 gramas por cada 1 ml. Ou seja, quem pesa mais? Quem tem a maior massa? 1 ml de gelo ou 1 ml de água? E isso pode acontecer. Acontece com a água, tá? Que você muda o estado físico, você vai mudar a densidade dele. Olha só, e a água tem um negócio interessante que é mais raro. Normalmente, quando a gente compacta a matéria, né, a gente vê que esse espaço que a gente estudou na aula passada vai diminuindo entre a matéria e ele vai ficando mais compacto, a tendência é a gente aumentar a densidade. A água acontece ao contrário. Acontece que ele fica mais leve, menos denso, então é o que a gente chama de expansão volumétrica. Isso explica o porquê de quando você coloca aquela latinha de refrigerante no freezer e ela congela, que a base dela é água, ela explode, porque o volume da água líquida, quando a gente congela, ele aumenta. E vocês vão ver isso nesse problema. Por quê? Porque agora, na verdade, a gente quer saber o volume que o gelo vai ocupar. Então agora, o X da questão vai estar aqui. Quanto de volume vai ocupar os mesmos 1.500 gramas de água, só que agora na forma de gelo? Então, olha que interessante. X vai ser igual a 1.500 gramas. Né? Na verdade, hoje aqui a gente pode trabalhar até com os números absolutos. Dividido por 0,92. Não vou dividir por 1. Vou dividir por um número menor do que 1. E olha que interessante. Ao dividir, né, a gente vai ver que vai ter um aumento. Ó. 1.500 dividido por 0,92 é igual a 1.630,4 ml. Ou seja, vejam bem, o volume da água líquida de 1,5 litro de água ocupa, peso, a massa de 1.500 gramas ocupa 1.500 ml, 1,5 litro. Agora, a massa de 1,5 kg de gelo vai ocupar 1.630,4 ml. Como o nosso recipiente é de 2 litros, não teremos aquele problema de arrebentar o recipiente. Agora, se a gente colocasse 2 litros de água no recipiente de 2 litros e congelássemos, esse valor aqui seria muito maior que 2.000. Só por curiosidade aqui, tá? Sabendo agora a densidade do gelo, mas 2.000 ml, 2 litros dividido por 0,92, a gente teria, 2.173 ml, ou seja, vai faltar espaço, porque a nossa garrafa é de 2 litros. E aí você tem a explosão dessa garrafa. Ok? Então está explicado por que a gente tem esse problema de congelar coisas, nossas bebidas, e às vezes elas estourarem no freezer. Muito bem, meus alunos, essas foram as nossas referências. Está tudo no nosso livro, então vocês podem usar ele bastante, ler, os quadros que tem lá, fazer os exercícios. E espero que vocês tenham gostado. A gente está encerrando a aula de hoje. Não esqueçam de acessar o SIG e agora o Google Classroom. A nossa turma está lá, todo o material está lá disponibilizado para acompanhar as atividades. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!